Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma videoaula de geografia e hoje com um tema muito instigante, muito interessante, que mexe com o imaginário de muitas pessoas. É um tema aí que merece muita atenção porque fala sobre a estrutura interna da Terra e quais são os impactos que a formação dessa estrutura interna da Terra provoca na superfície terrestre, na crosta terrestre, como que isso impacta no nosso dia a dia. Para isso, é preciso compreender o que tem embaixo da crosta terrestre, como funciona isso, qual é a temperatura, como ela é subdividida. Por isso, nós iniciaremos a aula de hoje entendendo como é a dinâmica das estruturas internas para chegar no movimento das placas tectônicas. Vamos lá? Bom, as camadas terrestres elas podem ser divididas de três maneiras: a crosta, o manto e o núcleo. E aí nós vamos entender quais são as diferenças de cada uma dessas três camadas. Você tem uma estrutura interna aí que é dividida por essas três camadas que vão ter características próprias, cada qual com a sua característica mineralógica, de profundidade, se vai ser mais sólida, se vai ser mais líquida. E aí nós vamos entender como é que funciona essa dinâmica dividida aí então por essas três camadas fundamentais da estrutura interna do planeta Terra. A primeira das camadas das estruturas internas da Terra é a crosta terrestre, que também pode ser chamada de litosfera, são sinônimos. Ela é a menor de todas essas estruturas e ela é sólida. Nós estamos na parte superficial dela, mas ela chega a uma profundidade dependendo até 70 quilômetros, ou seja, ela vai em direção às outras estruturas internas da Terra. Nesse sentido, a crosta terrestre ela vai ser subdividida também. Ela vai ser subdividida em crosta continental, ou seja, são aquelas partes continentais que têm uma profundidade maior, que varia entre 20 a 70 quilômetros. E depois nós temos o assoalho oceânico, ou a zona oceânica, que tem uma profundidade menor, porque a camada ela é mais fina. Ela chega aí entre 5 e 15 quilômetros de profundidade em relação com a zona de transição com a próxima estrutura interna da Terra, que é chamada de manto. Mas essa transição entre crosta terrestre e o manto tem um nome, que é chamada descontinuidade de Mohorovičić. Mohorovičić, nome esquisito, né? É de um cientista croata que pesquisou e conseguiu compreender que existia uma variação nessa transição de fronteiras entre a crosta terrestre e o manto. Então, tem uma variação ali, essa variação é sísmica, que é muito mais rápida, intensa, fluida, comparado com a crosta terrestre. Porque aí nós vamos entrar no manto, e o manto é composto predominantemente por magma. Então, essa descontinuidade de Mohorovičić é a transição entre a crosta terrestre e o manto terrestre. Olha, aqui nós temos uma ilustração que aponta essa diferença de profundidade entre a crosta continental, que é uma profundidade muito maior, até chegar ao manto, com a crosta oceânica, que é muito mais fina, muito mais delicada comparada com a crosta continental. Já o manto terrestre é a maior camada, né, dessas estruturas, dessas três estruturas internas da Terra. E também a camada intermediária, porque ela está entre a crosta terrestre e o núcleo terrestre. Ela tem uma profundidade aí que vai variar entre 30 a 2.900 km, por isso ela é a maior de todas, e as temperaturas ali já são elevadíssimas, podendo chegar até 2.000 graus Celsius ou até mais. Esse manto terrestre ele é fundamental para várias situações, para nós compreendermos, por exemplo, a movimentação das placas tectônicas, que nós vamos ver daqui a pouco.
Por quê? Porque o material que compõe o manto terrestre é chamado de magma. É o magma que vai ser aquele material que entra em erupção no vulcão. Então, quando um vulcão, por exemplo, vai entrar em erupção, ele vai liberar magma. Porém, quando esse magma entra em contato já direto com a atmosfera, em uma erupção vulcânica, ele é chamado de lava. Magma ele está dentro da estrutura interna e lava já está externalizado, já está fora, em contato com a atmosfera, com a água. O manto terrestre, que é composto então por magma, esse magma que pode ser líquido ou pastoso, vai depender de que posição e profundidade ele está em relação ao manto. Esse manto ele é subdividido em duas partes, em manto superior e manto inferior. Vocês podem encontrar também o manto dividido em astenosfera e mesosfera. Então acaba sendo sinônimo também aí, litosfera, astenosfera e mesosfera. Litosfera a crosta, astenosfera o manto superior e a mesosfera o manto inferior. Então, logo abaixo da crosta, então, nessa transição ali de Mohorovičić, nós temos a formação e o início do manto superior, né, que tem temperaturas aí médias de 100 graus. Fala, nossa, é bastante, né? Mas não é nada comparado com as temperaturas do manto inferior e do núcleo, né, do núcleo interno e do núcleo externo e núcleo interno. Então, nessa parte do manto superior, o magma vai ser pastoso, né? E a profundidade chega até mais ou menos 400 quilômetros. É aquele magma pastoso parecido assim com a textura do mel, tá? Já o manto inferior, ele vai ter temperaturas muito mais elevadas, chegando a 2000 graus Celsius, né? Comparado com 100 do manto superior, são temperaturas muito mais elevadas. E ali, por conta dessa elevada temperatura, o magma é praticamente líquido, né? Ele tem uma densidade maior por conta da gravidade da pressão, mas o magma ele vai ser um pouco mais líquido comparado com o manto superior. Lembrando também que o manto superior ele é um dos responsáveis pelo movimento das placas tectônicas. Como eu disse, nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? E da mesma forma que nós temos a descontinuidade de Mohorovičić lá entre a crosta terrestre e o manto, quando nós vamos ter a transição do manto para o núcleo, nós vamos ter também uma zona de transição chamada de descontinuidade de Gutenberg. Essa descontinuidade de Gutenberg ela está a 2.900 km de profundidade e o magma ele vai estar em estado completamente líquido, justamente por conta dessas temperaturas mais elevadas. Então, um pouquinho que tem ali de viscosidade no inferior, que é bem menor que a do superior, já não vai existir praticamente ali nessa área de transição com o núcleo. Tá? Então, essa é a descontinuidade de Gutenberg a 2.900 km de profundidade. Aqui nós temos uma ilustração que remete à questão do manto terrestre. Então, nós temos aqui essa parte superficial da crosta. Aí você tem a descontinuidade de Mohorovičić, que é a transição da crosta com o manto superior. E aí o manto superior que chega aí até mais ou menos uns 600 km de profundidade, 670. E aí começa o manto inferior, que é o maior de todos, né? Então, tem aí as maiores temperaturas. E depois nós temos a descontinuidade de Gutenberg, que está aí a 2.900 km de profundidade, que é onde nós vamos ter início da formação do núcleo terrestre. Nós vamos ver agora. O núcleo terrestre ele é a última das camadas das estruturas internas do planeta Terra. Lembra lá, crosta, manto e agora o núcleo. E ele vai ser formado predominantemente por ferro e níquel, principalmente no núcleo interno, que é a base sólida dele.
Da mesma forma que nós temos a subdivisão da crosta e do manto, o núcleo também ele é subdividido em duas partes. O núcleo externo, que vai estar em estado líquido, ali já iniciando na transição de Gutenberg, descontinuidade de Gutenberg, e ele vai ter uma extensão de 2.900 km até 5.150 km, que é próximo do limite já da profundidade do planeta Terra, que chega mais ou menos a 6.000, 6.100 quilômetros de profundidade. E por fim, o último, curiosamente, o núcleo interno, ele é sólido, né? Ele não tem nada de líquido. Por que ele é sólido? Porque você tem uma pressão interna muito forte do planeta, ou seja, está tudo sobre ele, né? E as temperaturas são extremamente elevadas, muito parecidas ou até mesmo iguais às encontradas na superfície do Sol, chegando a 5.000 graus Celsius de temperatura. Então é uma área muito, muito quente. Claro que o ser humano nunca chegou nem no manto terrestre, né? Porque é impossível por conta das elevadas temperaturas. Mas, de acordo com evidências de pesquisas e estudos, chegou-se a essa conclusão de que a estrutura interna da Terra é dividida nessas três formas aí: crosta, manto e núcleo terrestre. Aqui nós temos o exemplo do núcleo, né, uma ilustração extremamente importante aí para dar sustentação para, inclusive, a gravitação do planeta em torno aí do sistema solar. O núcleo ele dá essa capacidade, ele é importante nesse sentido. Bom, depois de conhecer então as estruturas internas da Terra, nós temos uma outra teoria importante que vem dessa ideia da movimentação do que acontece internamente no planeta, que é a teoria da deriva continental. A teoria da deriva continental ela foi idealizada pelo pesquisador alemão Alfred Wegener. O Wegener ele dizia o seguinte: olha, se eu pegar, por exemplo, a costa da América do Sul e comparar com a costa atlântica do continente africano, elas são muito parecidas e se encaixam. E de fato, quando a gente olha, tem alguma similaridade. Quando ele olhava fatos empíricos, observações, quando ele viajava e dizia assim: olha, esse mineral tem em tal lugar e também tem nesse. E eles eram, parece que eram próximos, né, antigamente, e hoje estão separados. Determinados tipos de animais, determinados tipos de vegetações. Então essas evidências fez com que o Wegener criasse a teoria da deriva continental. Queria dizer que no passado, há 250 milhões de anos atrás, desde a formação lá do planeta, há 4,6 bilhões até 250, 240 milhões de anos atrás, o planeta Terra só tinha um continente, que era conhecido como Pangeia. A Pangeia, que tem o significado de toda a Terra, ou seja, uma massa única, continental. Não havia os continentes como nós conhecemos hoje, era apenas uma massa continental. Porém, esses continentes, ao longo dos milhares de anos, eles foram fragmentando, de uma forma lenta, é verdade, mas foram. E aí, então, formaram dois grandes continentes. Ficaram conhecidos como Laurásia, que a gente pode considerar ali parte da Europa, da Ásia e da América do Norte, ou seja, toda aquela região do hemisfério norte, e a Gondwana, que é a parte do hemisfério sul. E depois nós tivemos aí a formação do atual dos continentes, a partir de 60 milhões de anos. E aí o Wegener ele teve um problema. Ninguém botou fé na teoria dele na época, né, no começo do século XX, em 1912. Por quê? Hoje faz todo sentido, mas na época ele não conseguia provar de que forma essas placas ou esses continentes, né, não eram chamados de placas ainda, esses continentes se movimentavam. Ele até chegou a dizer que a Lua era um dos responsáveis, era uma das responsáveis pela movimentação. Mas a gente sabe que a Lua não tem esse poder gravitacional de interferência na litosfera. Na água ela tem, ela é responsável
predominantemente pelo efeito das marés, né? Agora, nas áreas sólidas, ela não tem essa força suficiente para movimentar esses continentes. E aí ele morreu sem conseguir comprovar a sua teoria da deriva continental. O fato é que o século XX foi avançando, as tecnologias também foram evoluindo, e aí, através de pesquisas no fundo do mar, vários cientistas criaram uma outra teoria, baseada na teoria da deriva continental do Wegener, e que ficou conhecida como a teoria das placas tectônicas. Antes de falar da teoria das placas tectônicas, essa é uma referência em relação à deriva continental. Então aqui nós temos a Pangeia, não é? E aqui ela está nominada, né? Depois ela foi separando a Laurásia, a Gondwana mais ao sul, a Laurásia mais ao norte, e depois elas foram se separando aí conforme os movimentos dessas placas tectônicas. Bom, o Wegener não conseguiu comprovar o que era, então, o que dava essa movimentação das placas tectônicas. E aí, através dessas pesquisas no fundo do mar, no assoalho oceânico, lembra lá que eu falei que o assoalho oceânico ele é bem curto, né? Frágil, ele é fino. O que os cientistas começaram a compreender? Bom, o manto, né, no manto externo, aliás, no manto superior, nós temos o que? Nós temos um movimento chamado de sistema de convecção. Esse sistema de convecção, ele faz movimentos circulares, como essas setinhas aqui. E ela pode ser para qualquer lado, não tem uma direção uniforme, sentido horário ou anti-horário. Vai depender aí do movimento do próprio manto. E é isso que faz com que seja, entre aspas, o motor para o movimento das placas tectônicas. Então, a partir da década lá de 60, 70, o movimento das placas ficou caracterizado, comprovado que quem faz com que ela se movimente é esse movimento de convecção do manto terrestre. E aí as placas tectônicas elas foram nominadas, né? Elas ganharam nomes através ali das suas localizações geográficas. Aqui, por exemplo, nós temos aí todas as placas tectônicas representadas. Nós, por exemplo, estamos aqui na placa sul-americana, né? Bem ao centro dessa placa sul-americana. E aí temos a placa de Nazca, que é submersa, que está vizinha, a placa norte-americana, dos Estados Unidos, a placa eurasiática, onde está boa parte dos países europeus e da Rússia, enfim, uma infinidade de placas. E essas placas, elas vão tendo direções. Elas podem ter direções convergentes, divergentes, conservativas, e nós vamos ver isso, como que elas funcionam.
Então aqui nós temos as direções das placas, o limite divergente, como eu estava mostrando para vocês através das setinhas. O exemplo que nós temos aqui é a dorsal mesoceânica. Então isso aqui vai sendo preenchido por magma e vai formando uma cadeia de montanhas submersa. Quando você tem esse limite divergente, as placas, cada uma vai para um canto. O transformante é como quando uma encosta na outra, mas não faz o movimento de uma subir em relação à outra, como é o caso da convergente. Então aqui nós temos falhas geológicas e aqui nós temos formação de enormes cadeias de montanhas e de vulcões. Por quê? Porque a placa mais leve vai acabar soerguendo em relação à placa mais densa, no movimento conhecido como subducção. É o que acontece, por exemplo, com as grandes cadeias de montanhas, chamados dobramentos modernos, como é o caso dos Andes, dos Alpes, do Himalaia. E dentro desses exemplos aí, nós temos das convergentes a formação aí de dobramentos modernos, que são estruturas geológicas que são formadas pelo movimento de subducção, ou seja, você tem a placa mais densa se sobrepondo e fazendo com que a mais leve soerga, e aí formando enormes cadeias de montanhas, como eu exemplifiquei anteriormente, Himalaia na Ásia, a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, os Alpes europeus, entre outros dobramentos modernos. Também nós temos o exemplo das placas divergentes, né? Aquelas que vão estar separando. O exemplo clássico aqui é a placa sul-americana indo para a direção oeste e a placa africana indo para a direção leste. Isso vai fazer com que forme uma enorme dorsal meso-oceânica, ou seja, uma enorme cadeia de montanha, que vai aqui desde o hemisfério sul até o hemisfério norte, formando aí essa gigante dorsal. Se nós fizermos um exercício de imaginação, de retirar toda essa água do mar, nós vamos encontrar aí uma enorme cadeia de montanhas bem no meio do Oceano Atlântico, conhecida aí como dorsal mesoatlântica, né? Então você tem aí, através do afastamento entre placas tectônicas, a formação de nova crosta oceânica pelo magma que vai encontrar com a água, né, e vai se solidificar, formando então essas dorsais meso-oceânicas. E por fim, o último exemplo das placas tectônicas desses movimentos é o conservativo ou transformante. Então elas vão encostando uma na outra, né? Ela não é capaz de formar uma cadeia de montanhas como um dobramento moderno, mas ela forma enormes falhas geológicas, né? A mais famosa de todas é a falha de San Andreas, lá nos Estados Unidos. Ela possui 1.200 km de extensão, a gente consegue ver ela de avião, de satélites, imagem de satélites, enfim, é uma enorme falha. E é uma região que está muito suscetível a terremotos, pelo fato de que essas placas liberam, quando encostam uma na outra, muita energia. E terremoto não dá para prever, não é? Você tem cidades importantes ali, densamente povoadas, como Los Angeles, São Francisco, e as pessoas sabem que no futuro, pode ser daqui um ano, pode ser daqui 2 semanas, pode ser daqui 100 anos, vai acontecer um grande terremoto nessa região, né? Existem vários filmes de Hollywood que tratam dessa temática, e justamente porque você tem a placa do Pacífico e a placa norte-americana fazendo esse movimento conservativo e transformante, né, que aumentando essa falha geológica, provocando aí ocasionar um terremoto a qualquer momento. Como eu disse, o terremoto não dá para prever, né, diferente, por exemplo, de um vulcão. O vulcão geralmente ele vai dando sinais, né, que ele vai entrar em erupção, ele vai aí tendo um aumento de temperatura, você tem aí uma emissão maior de gases saindo de dentro do vulcão, o cheiro de enxofre fica mais forte, enfim, dá tempo de você evacuar a área. Já o terremoto, você não tem muito tempo, né? Mesmo aí com os centros de análises sísmicas, né? Não é possível avisar com antecedência, porque é tudo muito rápido.
Bom, pessoal, a aula de hoje então teve como principal ponto entender como funcionam as estruturas internas da Terra, observar aí que ela é composta pela crosta, pelo manto e pelo núcleo, e entender as teorias também que mostram, evidenciam como os continentes se movimentam, né? Desde a teoria da deriva continental com o Wegener, que não conseguiu provar quem era ou qual era o agente que faz com que haja esse movimento das placas tectônicas, até que na década de 60, 70 você tem aí a comprovação de que através do movimento convectivo do magma, essas placas tectônicas vão se movimentando por essas direções que eu acabei de exemplificar para vocês, né? Convergentes, divergentes ou conservativos. Isso é importante para entender outros temas que veremos posteriormente, como as estruturas geológicas formadas por escudos cristalinos, dobramentos modernos e bacias sedimentares, como a formação de rochas, rochas ígneas, vulcânicas, rochas sedimentares e rochas metamórficas, como a formação do relevo, dessa variedade de relevos, a heterogeneidade de relevos que nós temos na superfície terrestre, que vai de planície, planalto, montanha, entre outros, da formação dos solos, ou seja, a base para a compreensão de todos esses conceitos está relacionada, então, a essa questão das estruturas internas da Terra. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escrevam nos comentários e em breve estaremos juntos novamente para poder dialogar um pouco mais sobre a geografia. Um beijo do Lova e até uma próxima.